iniciando mais um podcast A Margem do Rio, hoje com o quadro Onde Andam os Alunos, os ex-alunos do Paulo Salazar. E hoje estamos recebendo aqui Elisvaldo, que foi um aluno do Paulo Salazar no início da década de 90, final da década de 90 e início da década de 2000. Seja bem-vindo, Elisvaldo. Quero primeiro saudar os telespectadores, as pessoas que acompanham o canal A Margem do Rio. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, professor Silvério, e feliz por ver no tempo, sempre com projetos que exaltam tanto nossa cidade, nossa querida São Cristóvão, como também potencializa, dá uma importância aos seus ex-alunos. Elisvaldo, vamos iniciar. Na época você já tinha escolhido a profissão que você exerce hoje, na época que você estudava no Paulo Salazar, e você não tinha essa preocupação? Então, como um bom educador, a gente começa a desmembrar essa pergunta até com a frase do Paulo Freire, Falar do Paulo Freire. Então, assim, no momento que eu estudei no Paulo Salazar, foi um momento de transformação, onde o adolescente ele vai buscando onde ele se encaixa, E acredito que, como a maioria dos adolescentes, eu pensei em viver diversas situações. Mas, através do professor Silvério, que foi um professor de destaque pessoal, enquanto aluno do Paulo Salazar, ele me ajudou a pensar, a refletir. E existe uma diferença como educador, hoje eu sou educador, entre o professor. O professor é aquele que ensina uma ciência. Ele está na sala de aula e vai transmitir uma didática. E existe o educador. Então, inclusive, a nomenclatura que a gente sempre falou do senhor como professor Silvério, hoje eu vejo de forma diferente. Eu vejo o educador Silvério. Porque o educador, ele é diferente do professor. O professor, ele fica lá na questão da ciência, transmitir a didática. E o educador não. O educador, além de transmitir a ciência, ele ensina a questionar, ele prepara para a vida. E aí, professor Silvério, eu lhe vejo como educador, uma pessoa que vai além do conteúdo programado. Eu agradeço as suas palavras, Elisvaldo. E eu, para pegar esse gancho aí, eu até costumo sempre dizer que o professor não é valorizado justamente por conta disso. Porque ele coloca no mercado pessoas que pensam, pessoas que questionam, pessoas que vão cobrar do político. E o político é o cara que administra o recurso que vai para a educação, e ele não valoriza justamente por isso, porque a clientela que é colocada no mercado é a clientela que vai cobrar. E, portanto, ele não valoriza a educação justamente por conta disso. O político ruim gosta de população que não pensa. E a gente faz o aluno pensar. Tanto é que a gente, na época, a gente desenvolvia aqueles projetos que você daqui a pouco você vai citar, mas qual a importância do Paulo Salazar na sua vida? Então, como eu acabei de dizer, hoje eu sou educador. E como educador, a minha referência foi construída justamente lá no Paulo Salazar. Através do professor Silvério e outros professores também. E depois, com o acesso à graduação, a gente começa a ler, a pesquisar, a se aprofundar no aprendizado. E aí eu quero citar Paulo Freire. Paulo Freire diz assim: o sistema não teme o pobre que passa fome,
ele teme o pobre que pensa. Então, o Paulo Sarazate, o professor Silvério, me fez com que eu pensasse, com que eu me envolvesse nos movimentos sociais, com que eu buscasse tanto melhorar um pouco a minha vida, como também a vida da minha comunidade, a vida das pessoas que moram na mesma cidade que eu. Então, assim, a gente ir além, se doar um pouco mais, buscar ter uma vida melhor, mas também fazer com que as pessoas que estão à nossa volta, elas possam viver em uma sociedade mais justa e menos corrupta. Uma sociedade em que todos possam ser vistos como iguais. Ainda é um sonho, ainda é uma utopia, mas essa luta ela não pode se cansar, se deixar cansar. Nós temos que ir em busca. Então, projetos sociais, como a campanha do quilo, como o brinquedo, o projeto do brinquedo, isso fazia com que os alunos, além de se transformar em pessoas solidárias, fazia com que também a gente pudesse refletir o meio em que a gente vive e que também existem pessoas que vivem uma situação bem pior do que a nossa. E é interessante, na época que eu fazia esse projeto, que eu iniciei esse projeto no Paulo Sarazate, muitas pessoas associavam a, não, ele vai ser candidato. E na realidade não era. Aquilo era um projeto didático onde a campanha do quilo, a gente ia na comunidade, você cansou de participar dos eventos que a gente ia no loteamento do Lauro Rocha, no Beco do Açúcar, para distribuir o Vale Brinquedo ou o Vale Cesta Básica, para receber no Dia das Mães uma cesta básica doada pelos alunos, para a gente mostrar para o aluno que a fome não está na África, não está nos países distantes da gente, que a fome está do nosso lado. Esse era o projeto, esse era o objetivo principal desse projeto. A campanha do brinquedo, quantas crianças têm a oportunidade de receber um brinquedo no aniversário, um brinquedo no Natal, um brinquedo no Dia das Crianças, e muitas que nunca receberam um brinquedo na vida. Era justamente para a gente ensinar para os alunos a que eles pudessem repartir o que ele tem com as pessoas que não têm nada. Então era muito mais profundo do que você fazer um projeto simplesmente por conta de objetivo político. Então, a lembrança, você tem alguma lembrança daquela época do Paulo Sarazate? Tenho diversas lembranças, tanto as questões dos projetos sociais, a Feira das Nações, as gincanas que eram promovidas. Agora, principalmente, essa questão de despertar o quem eu sou, que nesses projetos sociais ele fez com que eu me tornasse a pessoa que hoje eu sou, né? Escolhi ser um educador justamente para que eu pudesse ajudar a comunidade, a minha comunidade, onde eu cresci, onde nasci, na verdade, né? Cresci e estou até hoje, que é a minha terra, minha amada São Cristóvão, né? Sou apaixonado pela minha cidade. Já tive diversas oportunidades de sair para trabalhar em outros estados, mas eu fico lá lutando porque sou um sonhador e sonho em viver uma São Cristóvão com mais progresso, com mais dignidade para sua gente, que o nosso povo possa viver de uma forma melhor. E assim, qual o projeto que você tem para o futuro? Então, professor Silvério, eu tenho diversos projetos, né? Um dos projetos que estou encabeçando há alguns dias é a ECAP, né? A ECAP é a Associação de Educação, Cultura, Arte e Pesquisa. Então, nós estamos aí com um grupo de professores que a gente vem buscando, fazendo pesquisas, nos reunindo aí com marisqueiras, pescadores, construir projetos sociais que venham beneficiar os filhos da Mãe Maré. E você hoje está trabalhando aonde mesmo? Hoje eu estou afastado, né, que eu estou pelo INSS, mas
antes desse momento que eu estou vivendo agora, eu vinha atuando como educador. E esse material que você trouxe, ele faz parte desse trabalho social que você desenvolve? Então, Ou é um encarte assim, mais didático assim, para a distribuição da população escolar? Então, nós já tínhamos aprovado, né, a nível nacional, o Estatuto da Igualdade Racial. E depois de 10 anos de luta, conseguimos aprovar aqui no nosso estado a Lei 9.412 de 2024, que é o Estatuto da Igualdade Racial do Estado de Sergipe. E que nesse estatuto ele tem alguns artigos que também fala sobre as religiões de matrizes africanas, não é? E é um estatuto muito importante para esse momento atual que nós estamos vivendo, né? Nosso país, ele passou por diversos ataques da política neoliberal, onde abomina as pessoas, né? Dependendo da camada social que a pessoa esteja inserida, essas pessoas elas são vistas como abomináveis. Ainda são resquícios assim de um país escravocrata, né? Sim, o Brasil, sim. o último país a abolir a escravidão. Isso traz no seu bojo, no sofrimento da população até hoje. Né? E que a religião sempre foi escravocrata. A religião sempre esteve do lado dos dominantes. Nunca do lado das pessoas que estão sofrendo. E por isso... É um contentismo, né? Se contente que sua melhora vai ser após a morte. Sim, sim, sim. Voltando para Paulo Freire, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Né? Paulo Freire nos relata isso. E aqui esse estatuto, ele é fruto de discussões de vários segmentos sociais, reuniões de matrizes africanas, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, da Rede de Mulheres Negras de Sergipe, do Fórum Negro. Então foi uma coisa ampliada e no ano de 2024 nós tivemos essa vitória, né? Uma vitória do movimento social, que constrói as bases, que foi a aprovação desse estatuto na Assembleia Legislativa e nesse projeto também tinha as tiragens desse estatuto. Mas a coisa que quando é para beneficiar o movimento dos excluídos sempre é colocada de lado. Nós tivemos uma luta intensa para conseguir a impressão de alguns exemplares e hoje eu estou distribuindo, trouxe aqui para que o senhor possa distribuir entre os profissionais de educação da escola que o senhor atua e queremos fazer esse trabalho, né? Não é um trabalho de querer que ninguém venha para a religião de matrizes africanas ou que ninguém venha participar do movimento negro, até porque o movimento negro é o movimento do negro, mas sim que a gente possa estar transmitindo, lutando pela igualdade, né? Ver as pessoas como iguais, né? Porque até quando nós vamos viver numa sociedade que se a pessoa for branca, tiver os olhos claros e for rico, ela tem mais valor do que a pessoa que é negra, não é? Que não prancha o seu cabelo. A gente tem que acabar com isso, aceitar o ser humano como ele é, aceitar as pessoas como é, a gente viver numa harmonia, buscar a paz, transmitir a paz, isso é importante. Nós tivemos uma visita lá no Paulo Frazat de Luiz Nelo.
sabe quem é? O escritor, o grande escritor lá de São Cristóvão, filho de Manuel Ferreira. Sim, sim. Nós recebemos ele no Paulo Salazar para uma palestra, ele fez um podcast comigo lá. O podcast ainda funcionava lá no Paulo Salazar. Aí a gente convidou ele e ele me pediu, foi um pedido dele que eu não consegui realizar o ano passado dentro do Paulo Salazar por conta de, talvez, sei, desconhecimento da religião. O pessoal parece que tem um certo preconceito. Ele me pediu, ele lançou um livro. Esse livro é antigo, essa peça sobre esse livro já foi encenada no Paraná. E ele me pediu para organizar uma peça teatral dentro do Paulo Salazar para que a gente pudesse até apresentar no Festival de Arte. Era a criação a criação do mundo numa visão africana. Tem mais de 60 livros de cordéis lançados. Ele me deixou aí uma parte aí para eu dar uma lida. Mas é interessante. E esse projeto ele foi criado justamente para isso, para a gente enaltecer a nossa história, que São Paulo é riquíssima em história. E quando eu entrei lá, eu criei o Corredor Cultural, muita gente, a gente perguntava, São Cristóvão é o quê? É a quarta cidade mais antiga do Brasil. E morria, ninguém sabia mais nada. Né? Você conheço gente que passa 50 anos na porta do museu, nunca entrou no museu. Aí o corredor foi desenvolvido justamente por conta disso. E por conta desse trabalho, desse movimento que a gente fazia, que hoje eu estou engraçado que hoje eu estou na escola integral, e a escola integral é fazer a escola se movimentar. A gente já fazia isso há 20 e tantos anos atrás. A gente movimentava a escola, que a gente fazia, veio muita coisa, né? 4 projetos por ano dentro do Paulo Salazar, que a gente fazia realmente a escola se movimentar. E hoje a gente vê que a população já começa a conhecer um pouco da história da própria cidade. E você tem alguma frustração, alguma coisa que você gostaria de ter feito e que não fez? Ou alguma coisa que você fez e achou que aquilo não deveria ter sido feito? Não recordo nesse momento algo que eu tenha desistido de ter feito. E assim. E que não deveria ter feito, né? Mas é um aprendizado, né? Sim. Mas, assim, tudo que eu fiz na vida, e esse foi um desafio, eu sempre pensei mais nos outros do que em mim. E tem pessoas que me dizem, mas você pensar nas pessoas, tem que pensar primeiro em você, porque você sempre se decepciona em pensar nos outros e tal. Mas eu acho que nós, como seres humanos, temos que aprender uma coisa. A primeira coisa é que aqui é uma passagem. E se cada um de nós se dedicasse a deixar esse mundo um pouco melhor do que o que a gente recebeu, certamente a gente iria conseguir evoluir e também faria com que quem viesse após pudesse também evoluir muito mais que a gente. Quer dizer, coloca em prática o coletivo, né? O coletivo. Viver coletivamente. Coletivo. Né? E aí, professor Silvério, eu quero dizer ao senhor também que o senhor deixa um legado, porque projetos como o Corredor Cultural é um projeto que eu dou continuidade com os meus alunos. Né? Eu tive um momento que eu trabalhei no Centro de Referência e Assistência Social, lá no nosso município, e com o trabalho com o grupo da terceira idade, também implementei essa questão do Corredor Cultural. Nós tínhamos diversas pessoas da terceira idade e que elas nunca tinham visitado o museu, muitos deles não tiveram acesso à educação, assim, não se sentiam participando da nossa cultura, mas muitos delas, marisqueiras, pescadores, mas estão lá envolvidos na taieira, no reizado, no samba de coco, no langa que surge no Pinharé. Então, assim, mas nunca tinha visitado o museu,
Muitos deles se apresentavam à tarde no festival de arte, mas não chegavam a conhecer os vídeos deles, né? Nas redes sociais, não assistia às reportagens, não ter acesso hoje às ferramentas, né? Ao celular, ao computador, muitas das vezes até a televisão. Quem não tem televisão hoje? É a tecnologia a serviço da cultura, né? Sim. Hoje o corredor cultural a gente está fazendo mais assim, a gente lá vai na comunidade, grava nos pontos turísticos, no museu, nas praças, e a gente grava e volta para dentro do Paulo Salazar e a gente faz em formato de jornal. Não sei se você chegou a assistir o jornal eletrônico 1 e 2 que eu lancei. Sim, eu acompanho. Os alunos é quem fazem as matérias, eles vão para a rua com o auxílio meu, né, eu vou coordenando, e eles é quem produzem. Né? Aí a gente hoje, não é os alunos de hoje, eles têm todo acesso a isso, só não aprende se não quiser. Porque a ferramenta, o celular não é só para você estar no WhatsApp. O celular é uma biblioteca ambulante, está ali do seu lado. Eu, quando me formei, para fazer um trabalho de pesquisa, eu tinha que ir para uma fila na biblioteca para pegar um livro emprestado. Hoje você tem tudo na mão, pô. Muito mais fácil, né? Sim, Elivaldo, e quanto a algum segredo que você tem, que você possa falar para a gente aqui? Então, o segredo pode ser um projeto, pode ser alguma coisa que está segurando ali porque você não lançou, não falou com ninguém. Você tem alguma coisa guardada? Então, não. Eu sou uma pessoa muito transparente, né? E assim, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu sempre converso com os amigos, com a família, busco a orientação de todos. E aí eu vou dar um exemplo quando eu resolvi entrar para o movimento estudantil, né? Antes de me lançar candidato ao Grêmio do Paulo Salazar, eu fui lá conversar com o professor Silvério para saber o que ele achava, né? Conversei com a minha família, com meus irmãos, com meu pai, minha mãe, que infelizmente hoje não estão mais não está mais entre a gente no atual momento. Mas sempre busquei assim o apoio das pessoas que eu tenho à minha volta. E pelo que eu conheci o aluno Erisvaldo, seria um crime se ele não entrasse nesse movimento estudantil, né? Porque você sempre teve assim, um dos poucos alunos da época que sempre debatia comigo. Eu gostava de dar aula na sua turma porque a aula era enriquecida, porque tinha debate, né? Não era aquele debate que o aluno levantava a mão e dizia assim: professor, eu estou pensando que ele vai fazer alguma pergunta na matéria, posso ir no banheiro? Você não, você sempre teve esse perfil de liderança e eu queria que você realmente, né, partisse para esse lado aí. Eu acho que quem tem capacidade tem que ajudar as pessoas que, por um motivo ou outro, não teve essa capacidade de liderança. Então é necessário que a gente tenha esse tipo de... Olha, eu costumo dizer o seguinte: todo projeto é possível de ser realizado, quando ele só depende de você. Quando depende dos outros é um pouco complicado. Infelizmente é dessa forma, Edson. Mas fale alguma coisa que eu não perguntei a você aqui. Então, estou aqui nesse momento muita emoção em participar do podcast, porque o professor Silvério, aí quero falar um pouco sobre você. O professor Silvério é uma pessoa que me espelha, né? E aí como professor, e aí eu não me vejo como professor, mas sim como educador. Hoje eu também me sinto educador, porque com os meus alunos eu não me preocupo com a nota que ele vai tirar. Me preocupo com um homem
ele vai ser no futuro. Eu acho que isso faz muita diferença quando a gente tem essa preocupação com os nossos alunos. Isso eu via lá no professor Silvério em 98 e hoje eu também reproduzo essa preocupação. Houve um momento que o professor Silvério, e eu estive com ele no seu primeiro dia de diretor da Escola Rural de Itacacete, né? E que foi uma escola que durante esse tempo que o senhor passou na gestão... Em 2007. Em 2007. Foi uma escola de destaque no nosso município, né? No nosso estado. Nós ganhamos 2 prêmios em 2009 e 2010 como a melhor escola rural do Brasil. Então, e isso é uma referência, né? Uma referência para mim, é uma referência para os demais alunos que ingressaram na educação. E tenho certeza que tem muitos alunos aí que não ouviram, não prestaram atenção às orientações do professor Silvério e que talvez hoje esteja sofrendo um pouco, justamente por não aprender a ouvir. Eu, por incrível que pareça, Erisvaldo, eu encontro muitos ex-alunos. Quando eu saio assim, estou em algum lugar, um dia desse eu estava numa festa no condomínio de minha irmã, lá no Eduardo Gomes. Aí eu fui no banheiro, no caminho do banheiro eu encontrei um ex-aluno com uma esposa, com um filhinho. Ele fez questão de vir me abraçar e apresentou a filha, o filhinho dele, a esposa. E são alunos assim que na época eu imaginava, não, eu também nunca me preocupei com isso não. Eu acho que o aluno ele não tem necessidade de gostar do professor. Ele aprende o que o professor ensina. Para mim isso já é tudo. Se ele gosta ou deixa de gostar, para mim não. Porque eu tenho certeza que lá na frente ele vai saber distinguir quem gostaria que ele fosse alguém na vida e não. Né? Depois que ele está adulto, ele sabe. Essa semana eu trouxe aqui, você viu o podcast com o Douglas Gavião, que foi aluno também, foi na sua época. Na mesma época, o Douglas Gavião, presidente do Grêmio, a gente fazia os forrós, a quadrilha, lá do Paulo Salazar. Fomos da mesma época. A Luciana, Regina, na mesma época também. Luciana Correia. Tinha a menina que eu falei que é professora hoje, lá do loteamento também. Karine também. Então, essa satisfação que todo professor é um pai. Um pai e uma mãe. Porque todo pai e toda mãe quer o melhor para o seu filho. O professor não é diferente, ele quer encontrar todo mundo lá na frente vencedores. Mas eu já tive a oportunidade e eu até levei para a sala de aula esse problema. Por quê? Porque eu recebi, estando trabalhando no Paulo Salazar, nós recebemos Jaqueline, ex-aluna do Paulo, como professora. Se apresentou no Paulo Salazar para ser minha colega de trabalho. E outro dia eu fui na feira do Augusto Franco e encontrei um rapaz aí pedindo para tomar conta do meu carro. Beleza, tá? Quando eu desci do carro, aí ele chegou para mim e disse, senhor é professor, né? Eu falei, sou. De São Cristóvão, do Paulo Salazar. Eu falei, como é que você sabe isso? Porque o senhor foi meu professor. Tá? Não é ruim. Ele está honestamente defendendo o seu ponto cada dia para sustentar a sua família. Mas ele poderia estar numa situação melhor. Sim. Não é? Aí eu costumo dar esse exemplo na sala de aula. Ó. Um ex-aluno eu encontrei tomando conta de carro. Um outro aluno chegou no Paulo Salazar para ser minha colega de trabalho. Os dois tiveram a mesma oportunidade, os mesmos professores, a mesma escola. Por que um vai e outro não? Aí eu costumo jogar para eles. Isso fica como uma reflexão. O que é que você quer? É esse caminho ou quer esse? E eu sempre fiz isso e é tido, como antigamente dizia, que é um professor carrasco, um professor duro. Não é, porque a gente leva a coisa a sério. Quando você pegar um professor e ele é linha dura, é porque ele está com seriedade em relação à educação. Né? Então eu sempre fui assim e continuo sendo hoje. Né? Claro, é evidente que hoje eu não coloco mais, eu não tenho mais pique para fazer aquele movimento que a gente fazia no passado,
e às vezes 10 horas da noite tinha 30 alunos dentro da minha casa. Você via como é que era naquela gincana? 30 alunos hoje eu não faço, porque não tem mais pique para isso. Eu estou também já querendo já descansar dessa área de lá para vir para aqui. Outro comentário também, professor Silvério, é que na Feira das Nações, o senhor foi um defensor, né? Inclusive da criação da feira, né? Que naquele ano lembro que a escola não ia ter nenhuma gincana, nenhuma atividade cultural e o senhor resolveu tomar a frente da feira, a Feira das Nações, e nós conseguimos, a minha turma ficou com Cuba, né? O país do Cuba. Nós conseguimos inclusive um material do Fidel Castro, ainda em VHS, para essa exposição. Então, assim, é o compromisso com as coisas e principalmente o compromisso com a educação que faz toda a diferença. Verdade. Já teve, não só tempos depois, eu teve um dia lá no Paulo Salazar que eu estava cobrando a coordenação para. Já era o mês de outubro, mais ou menos, ainda estava na terceira unidade. Aí diziam para mim, não, mas está cedo para fazer o projeto, deixa para a quarta unidade. Mas, Jaqueline, vai ficar muito em cima. Não, mas dá tempo. Aí quando terminou a terceira unidade, que ia começar a quarta unidade, eu fui cobrar novamente, eu disse, não, agora já está em cima. Não dá, não vai ter não esse ano. Eu falei, vai. A gente estava funcionando aqui no Elísio, tinha uma sala no Elísio, outra no Pátio Municipal, e a gente fez. Eu tomei a frente e a gente fez, porque eu acho que o corredor, não sei se você lembra, o corredor não, a gincana, ela é o seguinte, ela tem um ano, ela é Feira dos Povoados, no outro ano é Feira dos Municípios, no terceiro ano Feira dos Estados e depois Feira das Nações. Tem uma sequência de ensinamento. Ele começa conhecendo o povoado, depois a própria cidade, depois o estado e depois o país. Como o podcast ele tem uma certa durabilidade, um certo tempo, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Então, agradecer pela oportunidade de estar aqui, dizer a todos vocês que estão aí assistindo a esse podcast, siga o canal A Margem do Rio, que vem muita coisa boa, falando sobre educação, vendo os ex-alunos do Paulo Salazar, o que foi construído, esses encontros. Será muito falado sobre o professor Silvério, como o professor Silvério ele se comporta em sala de aula, como se transformou um ícone da educação do nosso município. Né? Quem é em São Cristóvão e não conhece o professor Silvério, estudou no Paulo Salazar, não saiba quem é o professor Silvério. E assim, só agradecer a você e a todos aí que irão assistir a esse podcast. Bom, o canal também agradece a sua presença aqui. Estamos encerrando mais um podcast A Margem do Rio com o quadro Onde Andam os Ex-Alunos do Paulo Salazar.